Vamos lá, Apocalipse é quinta, desculpa. Lucas 2, versículo 41. Vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O nome da minha pregação de hoje é Cresça. Cresça, 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 cresça. Nós temos aqui o único relato acerca da infância de Jesus Cristo, ou adolescência, esse termo inventado recentemente. Porque antes dividíamos o mundo apenas em crianças e homens. Não havia esse estágio aí de adolescência para eles poderem fazer besteira. A partir dos 12 já eram considerados homens. Então, até os 30 anos de Jesus, o único evento que nós temos acerca dele é resumido aqui, nesta história. Seus pais, anualmente, iam à festa da Páscoa em Jerusalém. Eles moravam no interior. E a lei de Deus ordenava que o povo deveria ir a Israel, ou melhor, a Jerusalém, para celebrar as festas, pelo menos 3 festas. Dentre elas, a Páscoa. Então, aquele povo fazia uma caravana. Maria e José foram em caravana. E então eles regressaram. E não notaram que Jesus havia ficado para trás. Não é mole não. Não notaram o filho. 3 dias depois, 3 dias depois, eles se dão conta, cadê o menino? Cadê o menino? E eu fico imaginando, ela que foi uma mulher de Deus, tendo que tomar conta de 7 bilhões, hein? Ela quase perdeu ali. Então, eles voltam apavorados e falam: O que você está fazendo, menino? E ele responde: Vocês é que deveriam saber. Você deveria saber. Porque o anjo não te disse quem eu seria? O anjo disse a você: Este será o Salvador, o Filho de Deus. Você ouviu isso do próprio anjo. Você me teve de uma maneira sobrenatural. Vocês deviam saber que eu deveria estar aqui na casa do meu pai. O problema está em vocês, não em mim. Mas aí diz o texto que Maria não compreende. Seus pais não o compreendem. Você também fica bravo? Às vezes meu pai não me entende. Os pais de Jesus não entendiam. E o problema é que Jesus era tipo assim, o homem queria salvar o mundo. E diz o texto que mesmo assim, em tudo lhes era submisso, e depois descreve a infância de Jesus. Ele crescia diante de Deus em sabedoria, e crescia diante dos homens também. Você precisa também crescer, é isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre o nosso desenvolvimento como homens. Esse texto fala sobre família. Esse texto fala sobre obediência. Todos esses assuntos que são jogados para escanteio hoje. O que eu quero dizer hoje é que você precisa se desenvolver como homem. O seu homem interior é como o seu corpo. Só se desenvolve se for exercitado. O seu homem interior, o seu eu, é como o seu corpo exterior. Só se desenvolve se for exercitado. Crescer por dentro, como homem, é fundamental.
É o que nós precisamos para viver uma vida plena, feliz, completa e satisfeita. Negarmos isso, se negarmos isso, vamos procurar no mercado gospel ou em qualquer outro mercado soluções instantâneas para resolver nossos problemas familiares, nossas crises existenciais e por aí vai. Por exemplo, quais são as ofertas para resolver os casamentos, os problemas de casamento hoje, os problemas financeiros? Um corredor com 318 pastores. Se você passar ali, sua vida será resolvida. É tipo assim, achar que vai tomar uma pílula e dormindo você vai perder 50 quilos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que é oferecido aí. Mortimer Adler diz: não há rosas, mas pedras no caminho da verdade. Quem procura o atalho mais curto vai acabar num paraíso de idiotas. Terapeutas costumam dizer para casais: vocês precisam dialogar. 5 regras de um casamento feliz. Perdoe, converse. Mas, meu irmão, se você não tem o que conversar, se você não tem conteúdo, você vai conversar o quê? Se somos ignorantes, vamos dialogar o quê? Como vamos ter conversa? De que maneira? Se não amadurecemos, vamos conversar o quê? O quê? São estratégias que não resolvem o problema. Por quê? Porque a estratégia verdadeira demanda tempo. Porque crescer demanda tempo. Se desenvolver como homem demanda tempo. O que você precisa, garoto, para vencer suas angústias, é isso. É amadurecer. Nelson Rodrigues dizia isso para os jovens: pelo amor de Deus, envelheçam o mais rápido possível. Querendo com isso dizer: deixem de ser bobos, amadureçam logo, virem homens logo. E o mesmo vale para todos nós. As nossas crises, no casamento, em qualquer outro segmento e repartição de nossa vida, tem a ver com a nossa estatura espiritual. Como um anão nós temos vivido. O texto diz que Jesus crescia, se desenvolvia como homem. Mas nós chegamos 6 horas do trabalho, das 6 à meia-noite, assistindo banalidades e esperamos ainda que tudo se resolva. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O tanto de vezes que as pessoas chegam para mim e falam: pastor, ora aqui pelo meu menino, ele está muito rebelde. O quanto que nós buscamos o tempo inteiro essas soluções instantâneas. A irmã não quer voltar para casa. Ela quer que eu ore, o moleque caia, levante e está como Jesus já, um santo, um anjo. Ela não quer voltar para casa, não quer orar, não quer dobrar o joelho, não quer ler, não quer ouvir a palavra e praticar. É o que nós precisamos, crescer. E nesse processo de amadurecimento, a família é fundamental. A família é fundamental. A família é fundamental. Um menino, um garoto, ele gosta mais, naturalmente, ele vai gostar naturalmente mais do que? De Bob Esponja ou de O Mercador de Veneza de Shakespeare, ou Hamlet, ou Os Lusíadas de Camões. É óbvio que de Bob Esponja, ou então Naruto, ou então sei lá qualquer outra imbecilidade que tem por aí. Não que eles não devam, uma vez ou outra, assistir. O meu filho assiste essas porcariazinhas aí. Tem um horarinho lá para assistir. Mas se eu deixar, ele assiste o dia inteiro. O dia inteiro. O dia todo. Mas aquilo ali, por que ele assiste o dia todo aquilo? Porque aquilo é fácil, qualquer um consegue entender. Shakespeare já não. Já é necessário uma bagagem para entender. É difícil. Os Lusíadas, então, bem difícil. É necessário esforço para entender. Mas é aquilo ali que nos engrandece. E eu nem vou falar, obviamente, da Bíblia, que é a base para tudo. O que ele mais sente vontade de ler? Ou de gastar o seu tempo? Com um seriado de heróis? Ou com a Bíblia? Óbvio que naturalmente todos nós, eu inclusive. O que você acha que eu mais gosto? De sentar hoje e dizer: Corinthians vai perder? Secar o timão? Ou
ler, por exemplo, um Lusíadas, como eu estou falando aí. É difícil. Mas são essas coisas que nos enobrecem, que nos fazem crescer. A Bíblia é difícil, extremamente difícil. Ela requer disciplina, esforço, força moral para lê-la. Coisa que criança e jovem não possuem em si mesmo. Daí, então, a ideia da família como algo fundamental para o desenvolvimento de cada um de nós. Porque o pai é aquele que se espera tenha mais força moral e disciplina para aprender que na vida há muitas coisas que são chatas. Há muitas coisas que nós fazemos que muitas vezes são difíceis, mas que se feitas, se realizadas, trazem progresso, crescimento, prosperidade, alegria, paz e tudo que é bom. Meu filho sempre fala isso, eu sempre brinco com ele, fala, filho, hoje você vai ler Romanos. Aí hoje, olha, já li para ele Shakespeare, e aí um dia, não sei o que aconteceu lá em casa, e aí a gente conversando, aí eu falei, se fosse para deixar por você, filho? Ah, pai, aí era o dia inteiro jogando bola, jogando videogame. Se fosse para deixar por ele, era o dia inteiro comendo batata frita. Daí então a função fundamental da família, dos pais, de homens mais maduros, para segurar o menino e falar, é aqui, ó. É chato mesmo no começo, mas daqui a alguns anos, talvez só daqui a alguns anos, que ele venha saber que aquilo ali é maravilhoso. Mas aí a família está ali para segurar o moleque, para dizer, é por aqui. Gente, é só eu que tá frio demais ou não? Não? Tá, só dois falar. Nossa, eu estou quase congelando aqui. Meu Deus. É por isso que, sem família, sem uma família estruturada, uma família que valoriza o desenvolvimento da pessoa, os homens estão entregues a professores que vão conquistar o coração daquele moleque, porque o moleque é vazio, então qualquer besteira que ele ouvir na escola, ele vai acreditar. Esse moleque que cresce assim, sem esse desenvolvimento como homem, sem esse crescimento intelectual, ele está entregue a pastores estilo Lucim, que se vestem de chapolim, que tem um louvor agitadão, e uma palavra rasa, que até um camundongo entende. Estão entregues a essas coisas. Porque a vida inteira o moleque assistiu Bob Esponja. Você acha que ele vai ter conteúdo para chegar e ouvir a Bíblia? A vida inteira, preso a banalidades. Você acha então que ele vai ter paixão aos 12, 13 anos por aquilo que é grandioso, como a Bíblia? Não vai ter. Não haverá. Por isso, esquerdistas sabem que é fundamental destruir a família para que eles se mantenham no poder. Destruindo famílias por meio do divórcio, injetando a cada dia, bombardeando-nos por meio da perversidade sexual, porque o homossexualismo e todo esse tipo de perversidade não mantém uma família. Um garoto que passou a vida inteira vendo pornografia e dormindo com todo mundo, terá dificuldade de ser fiel a uma mulher e ter um casamento monogâmico, o que é fundamental para a saúde mental das crianças. Fundamental. Por isso eles querem destruir, porque eles sabem que um garoto tolo é uma presa fácil nas mãos deles. Fácil. Por isso, o que nós temos aqui nessa história? Uma história da nossa família, uma história do nosso desenvolvimento como homens, o que é fundamental para vivermos melhor. Que você precisa no seu casamento, meu irmão, não é aquelas regrinhas lá, 7 regrinhas, ou ouvir uma pregação de um pastor engraçado. Você precisa de anos. 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 Não é uma pregação que vai fazer com que o seu casamento seja uma bênção. São anos. Todos os dias você querendo crescer como homem. Todos os dias lendo a Bíblia. Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. E depois de longos anos, você vai olhar para trás, vai notar, nossa, a gente não briga. Sim, é assim um bom casamento. Nossa, nós não brigamos. Nossa, parece tão fácil. Como isso aconteceu? Parece que foram anos. Anos, anos e anos. Porque tudo na vida é assim, meu irmão. Tudo na nossa vida, tudo que vale a pena, requer anos de trabalho. Seja aprender um instrumento, aprender um idioma, ou crescer como homem, ser feliz no seu casamento, ou qualquer outra coisa. São anos. E anos, às vezes, de sofrimento.
anos sofrendo para aprender, para se desenvolver, para descobrir. Mas se você assim o fizer, você vai experimentar uma vida plena. Não há outro caminho. Não há. Dentro disso, o que nós vemos aqui nessa história? Em primeiro lugar, que os pais de Jesus eram fiéis. Fiéis a Deus. É o que eu e você precisamos ser como pais. A lei, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 17, exigia que o povo fosse a Jerusalém, ao templo, para cultuar a Deus. Aqui nós vemos que eles eram fiéis. Eles iam anualmente, religiosamente e não no sentido negativo. Eles iam e obedeciam à lei de Deus. Mas os cristãos modernos, eu posso ver alguns deles lá na época de Jesus, na época de Maria e José. Que bobeira. Para que ir lá a Jerusalém? Gente, Deus está em todos os lugares. Oh, vocês não sabem? Para que essa bobeira? E outra coisa, Deus sabe que esse ano vai estar difícil para vocês irem. Apertou um pouco as coisas. Deus não vai ligar. É isso que nós ouvimos hoje o tempo inteiro. Ai, para que eu preciso frequentar uma igreja? Ai, Deus habita em mim, eu não preciso. São os mesmos argumentos. Eu estou usando apenas este aqui, porque é o contexto, como um exemplo para tudo mais. Como tudo hoje, os cristãos citam isso. Não, Deus não vai ligar. É impressionante. Quando nós tratamos com a nossa mulher, faz um trem desse com a sua esposa para você ver. Eu vou dar isso aqui para ela no casamento, no dia de aniversário de casamento. Uma coisa mais ou menos assim, porque ela não vai ligar não, ela sabe que esse ano o negócio está apertado. Faz isso para você ver, irmão. Se você conseguir voltar vivo... Eu lembro um dia, eu estou lá, falei, amor, esse ano você sabe, né? Está difícil. Tá bom, você que sabe. Você que sabe. É impressionante. No seu trabalho, com qualquer outra pessoa, com um governante. Nunca falamos isso, mas em relação às coisas de Deus, já vamos dizendo, não dá para fazer. Não, esse mandamento aqui específico não dá, porque Deus vai ver a nossa condição, Ele sabe que não dá. Dá sim. O que nós temos lido aqui em Lucas é que Zacarias era irrepreensível. Maria e José também. Fiéis. Oh Deus, esses dias nós estamos vendo uma enxurrada de crentes modernos, nos chamando de religiosos. Nós que tentamos, que nos esforçamos para seguir a Bíblia integralmente, que tentamos ver, o que o texto diz? É isso que o texto diz? Então temos que fazer. Não, o tempo inteiro eles dizem, estamos na graça, não há essa necessidade, dessa preocupação total aí com a lei. Oh Jesus, a lei é boa, disse Paulo. E Jesus diz que não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Quando Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, o que ele quer dizer é que não estamos mais debaixo das maldições da lei, que não estamos mais debaixo da maldição de ter que ser salvo por si mesmo, ser salvo por obedecer 100% à lei, o que ninguém pode fazer. Mas tendo sido salvo por Cristo Jesus, Cristo nos leva de volta à lei para obedecê-la. A lei de Deus é perfeita, o Antigo Testamento é perfeito. Qual Bíblia Jesus lia? Com base em qual Bíblia Jesus fazia seus discursos sobre a graça? Não havia Novo Testamento. Os seus discursos da graça saíam do Antigo Testamento. Nós só temos um livro, meus irmãos, a Palavra de Deus. Nós não temos dois, Antigo e Novo, querendo dizer que cada um fala uma coisa totalmente diferente da outra, porque Deus é um só, Deus não muda. O mesmo Deus que era exigente no Antigo Testamento e também misericordioso, continua exigente no Novo e misericordioso também. Deus não muda. Sabe por quê? Porque se Ele mudar, Ele estraga a si mesmo. Eu tenho que mudar porque eu sou imperfeito, eu preciso melhorar. Não posso mudar aquilo que é perfeito. Eles eram irrepreensíveis. Veja o que diz Hebreus 10. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque hoje ouvimos muito isso, né? Eu sei que você fala assim, pastor, eu estou firme aqui na igreja, eu venho em todo culto. Mas a gente ouve essas mentiras e uma hora a gente pode, num dia, sabe, que o negócio não está bom. É mesmo, para que ir para a igreja? Bobeira.
Deus habita em mim. Hebreus diz, não deixe de congregar. E aqui é importante para não dar margem a nenhuma dúvida. O que o texto quer dizer? Lembre-se que cada palavra na Bíblia está escrita ali de propósito. Nenhuma vírgula está ali por acidente. O verbo congregar vem do substantivo congregação. Então, congregar significa fazer parte de uma congregação. Só o que nós temos aí em português e de nossa origem latina já resolveria o problema. Mas, aqui em grego, mais especificamente, a palavra congregação, ela vem da palavra grega eclésia. Eclésia. O que era eclésia? A palavra eclésia significa os chamados para fora. Atenas tinha lá sua pequena democracia. E então, os cidadãos atenienses eram chamados para fora de suas casas para virem a uma reunião, a uma eclésia, a uma assembleia, para ali decidir os destinos da cidade. Esse é o sentido da palavra eclésia. Os chamados para fora para que se reúnam. O Novo Testamento empresta essa palavra e utiliza ela para a igreja. Em grego você vai ver que muitas e muitas vezes a palavra igreja aparece lá, eclésia. Essa é a etimologia da palavra. Ou seja, a palavra igreja significa aqueles que saem de suas casas para se reunirem, para ouvir, não um vereador ou um político, mas para ouvir o Rei dos Reis, para estar com a sua comunidade, com a sua assembleia. Eu sei que eu estou sendo chato falar todo esse negócio aqui de etimologia, é que esse povo aí se acha inteligentinho, e que nós somos ignorantes, por nos reunirmos regularmente. Eles não entendem nem o significado básico da palavra. É isso que a palavra diz, é isso que é igreja. Não pode ser igreja sozinho. Você não pode ser igreja lá na sua casa sozinho, porque a igreja é aqueles que são chamados para fora de seus mundinhos, para se reunirem como comunidade. Eles eram fiéis, eles não faltavam às reuniões anuais, e nós também não devemos faltar. Segundo princípio dessa história, seja responsável o mais rápido possível. Seja responsável o mais rápido possível. O bar mitzvah de um judeu acontecia ali entre 12 e 13 anos. O que significa isso, bar mitzvah? A tradução literal significa filho da lei. Bar mitzvah, filho da lei. Querendo dizer que aos 12 ou 13 anos, há uma pequena dúvida aí se era 12 ou 13, provavelmente podia ser o 12, por isso que Jesus estava sendo levado ao templo aqui agora com 12. Porque ali eles diziam, a partir de agora, você é responsável diante de Deus, você já é um homem. Você pode participar de tudo aquilo que está envolvido a lei, entendê-la, praticá-la. E você é responsável agora. Você é um homem. Eu já preguei aqui, não vou gastar tempo sobre isso, mas o termo adolescência foi cunhado recentemente. Faz pouco tempo, no século XIX. Não existia essa ideia. Ou você era um menino ou você era um homem. Esta era a ideia. E aí criamos essa praga aí, que dos 13 aos 19, e vai mais longe ainda, né? Tem moleque aí com 30, 35 ainda é um adolescente. Onde é o período de vivermos de maneira meio despreocupada e irresponsável. Podemos fazer as burradas na vida que não tem problema não. E aí a praga é que parece que todo mundo se tornou besta. Todo mundo se tornou irresponsável agora. Ninguém mais tem responsabilidade. A ideia de falar para um cara, você tem que continuar com a sua mulher. Mas eu não gosto mais dela. Mas é seu compromisso. É quase uma blasfêmia. A ideia de responsabilidade foi aniquilada. Totalmente aniquilada. Falar para um cara, você tem que ir ao culto, mas não estou bem. E daí? É seu compromisso. Ele quase olha para você te fulminando. Quem é você? A ideia de compromisso, de ser um homem. Porque isso, com certeza, que define o que é um homem. São muitas as definições, mas com certeza esta é uma das mais básicas. Tem responsabilidade, tem compromisso. Não faz apenas aquilo que gosta. Como eu disse, meu filho, se deixar por ele, só faz o que gosta.
Homens não fazem isso. O problema é que nós aplicamos essa praga da adolescência para nós adultos, onde qualquer tipo de responsabilidade, onde qualquer coisa que não seja divertida é repudiada. Se é chato, porque algumas pessoas não podem liderar um PG, porque muitas vezes é chato. Muitas vezes você sai do seu trabalho, 6, 7 horas, vai para o PG, chega lá, tem um indivíduo que está mais para lá de Bagdá, o cara chega bêbado. Tem um PG nosso que um dia teve tiroteio na rua. Aí você chega lá, você todo cheio de vontade de fazer o melhor, e às vezes as pessoas não retribuem, não estão abertas, não querem ouvir, não querem mudar de vida. É chato, muitas vezes é chato. Mas por que alguns se dispõem? Porque são homens. Porque são homens. Homens fazem o que tem que ser feito. Perdemos totalmente essa noção. Adultos não podem fazer isso. O que se dirá então das crianças? Obviamente, toda essa atitude que nós temos, conosco mesmo, uma dificuldade tremenda de fazer aquilo que é chato, que é necessário, mas que é responsável. Uma dificuldade tremenda. Se um dia, por um dia, o caboclo fica sem Face, sem Sky, sem internet, ele quase morre. Porque ele não consegue ficar um dia sem o vício do entretenimento banal. Por quê? Porque fomos criados assim. Como fazia o pessoal da Idade Média? Tinha Sky, não tinha nada. Como é que eles divertiam? Fazendo outras coisas, né? Mas fomos criados assim. Criamos nossos filhos assim. Não podemos exigir nada. Eles são eternas criancinhas. Eternas criancinhas. 12 anos. 12 anos Jesus já era filho da lei. Homem responsável. Lembra de Davi? Lembra de Samuel? Davi não tinha nem 17 anos. Provavelmente ali, mais ou menos aí, entre 16 e 17 anos. Nem 18 anos ainda, nem o que para nós é a idade do homem. Com 17 anos apenas, ele já sabia matar gigante, lutar contra urso, cuidar das ovelhas de seu pai e tocar harpa. Os moleques de hoje não sabem nem ler um texto simples e interpretá-lo. Nada. Por quê? Porque achamos que se colocar um moleque para ler a Bíblia todo dia, como a Bíblia ordena, a Bíblia é muito difícil, pastor. Muito difícil. Irmãos, eu já dei a dica. Prega o que você ouviu domingo. Pega aqui. E passa para o seu menino a semana toda. Vai ter bastante coisa. Lê o texto, lê de novo. E lê de novo. Não podemos fazer isso. Nossos filhos não podem com isso. Eles não aguentam isso. Eles não aguentam tanta responsabilidade. Taca Bob Esponja no moleque. Depois, ele tem 15, 18, 20 anos. Perguntamos, onde errei? Porque esse menino é um completo imbecil. Por quê? O que acontece? O que acontece? Não é assim que nós vemos na vida de Jesus. Viver é sofrer, crescer é sofrer. Crescer é sofrer. E a disciplina que possibilita o nosso desenvolvimento é algo sofrido. É algo sofrido que um garoto precisa ter e que você, como homem adulto, foi redundante, né? Precisa ter também. Disciplina. Tirar a ideia de que apenas precisamos de entretenimento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Santo Deus, hoje, muitos de nós trabalham pouco. Os antigos trabalhavam assustadoramente. Você que trabalha na construção civil, ou qualquer outro tipo de serviço aí, qualquer tipo de serviço hoje, foi extremamente amenizado por conta da tecnologia. Eu estava mostrando para o meu filho o arado, na Bíblia fala de arado, aí fui mostrar para ele o arado. Olha como que era o arado antigamente, filho. Olha os bois ali, e o cara atrás. Olha o arado hoje, aí eu mostrei. A máquina, o cara dentro com ar-condicionado. Falei, rapaz, eu vou trabalhar nisso aí.
Tudo duro, uma vida dura. Duríssima, duríssima, duríssima. E hoje, com todos esses recursos tecnológicos, as pessoas estão o tempo inteiro cansadas. Camões escreveu os Lusíadas no meio do mato, sem nada, sem Google. Sabia toda a Ilíada de Homero e toda a história de Portugal e da cultura da Europa de cabeça. Hoje, com todos os recursos possíveis, as pessoas não sabem nada, nada. E com certeza muitos pastores são responsáveis por isso também. Porque ao invés de tentar elevar seu povo a crescer em Cristo Jesus, estão o tempo inteiro dando papinha, nissim miojo. Não estão dando uma comida robusta. Não estão. Afinal de contas, eles mesmos estão passando fome. Terceiro princípio, Rodrigão. Jesus tinha pais comuns. Eles eram fiéis, extremamente fiéis. 2 exemplos marcam isso de uma maneira fenomenal. Primeiro, Maria. Deus, por meio do anjo, diz: você vai ficar grávida. Amém. Eu já estou desposada, que é dada em casamento. Tem um compromisso de casamento com José, ótimo, legal. Não. O Espírito Santo vai vir sobre você. Senhor, há uma lei aqui em nosso país. As adúlteras são apedrejadas. Quem comete fornicação também, que é o sexo antes do casamento. Por isso ela diz: faça em mim a vontade do Senhor. Ela não comemora. Ela diz: faça em mim a vontade do Senhor. Ela estava disposta a morrer, por ser tão fiel a Deus. Depois nós temos José, tão fiel quanto. Ele fica sabendo que Maria está grávida. O texto não nos explica o que aconteceu, mas você imagina, Maria, você está noiva aí. Sua noiva vem e fala: estou grávida. Aí, como que é o nome do Ricardão? Por isso, diz o texto, que ele quis deixá-la em secreto. Aí diz o texto, porque ele era justo. Como assim? Ele achou que ela havia adulterado, mas ele não queria que ela morresse. Mas a Bíblia não diz que os fornicadores deveriam morrer mesmo? Mas olha que coisa, a misericórdia nele. Aí Deus chama aquilo de justiça. Aí então o anjo vem e diz: não tema. E ele crê. Ele crê que o Espírito Santo engravidou a esposa dele. Extremamente fiéis. Se só isso já não basta. Mas, mesmo pais extremamente piedosos são humanos. Primeiro, diz o texto que esqueceram o menino. 3 dias para anotar. 3 dias. Oh, seres humanos. A explicação para isso, para você não pensar que eles eram tão relapsos assim, é que se o costume, que pode ser averiguado anos depois, permanecia naquele tempo, que era mulheres e crianças viajavam na frente, na caravana, homens e os jovens atrás. Como Jesus tinha 12 anos, eles explicam que Jesus poderia estar em ambas, tanto na frente quanto atrás. Então, para você não pensar que talvez eles fossem tão relapsos, talvez José pensou: cadê Jesus? Alguém disse: está com Maria lá na frente, lá na caravana. Aí Maria perguntou: cadê Jesus? Está com José lá atrás. Essa é uma possibilidade, para que a gente tenha um pouquinho mais de misericórdia com eles. Misericórdia. Na pior das hipóteses, eles eram totalmente displicentes. Mas, de qualquer maneira, na melhor das hipóteses, que é essa que eu citei aqui, eles foram displicentes. Totalmente displicentes. Como que não nota? Como que, gente, é o seu filho, santo Deus. Como que não vai lá e tem a certeza de que o menino está lá mesmo?
Como é que pode um negócio desse? 3 dias depois. Como é que você estaria? O seu menino está perdido há 3 dias. Santo Deus. 3 dias. Por quê? A viagem era longa. Não era carro como nós temos hoje. Era longa. No meio da viagem, eles param e falam, rapaz, meu Jesus, cadê Jesus? Perguntou Maria. Mas o segundo problema foi ainda maior. A segunda debilidade de Maria foi ainda maior. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. E é fundamental a minha identidade, porque é essa identidade que vai salvar o mundo. Mas diz o texto que sua mãe não o compreendia. Sua mãe não entendia. Ele estava muito à frente dela. E aquilo ali foi um dos primeiros sofrimentos que Jesus teve que carregar. Entre a sua própria família. Eles não o entendiam. Eles não sabiam quem ele era. A Bíblia diz posteriormente que os próprios parentes de Jesus saíram para prendê-lo, chamando-o de endemoniado. Imagina o sofrimento. Imagina o sofrimento. Por conta das falhas de nossos pais, podemos ficar justificando uma vida miserável, a nossa vida miserável, colocando tudo na conta de nossos pais. Tudo. Israel tentou dar este migué. Porque eu sou assim porque meu pai me abandonou. É por isso. Meu pai que não me ajudou, meu pai que não sei o quê, meu pai que amava mais a minha irmã do que eu. E é por isso, eu tenho esses traumas, porque quando eu era garoto, meu pai um dia me deu um xingo, falou, seu animal, não sei o quê. Uma moça uma vez me falou isso. Pastor, eu sou assim porque há 35 anos atrás, meu pai disse, você não vale nada. Você consegue acreditar, pastor, numa situação dessa? Um pai dizer isso a um filho? Aí eu falei, olha, eu não sei o que mais me impressiona. É um pai falar isso ou um filho guardar isso durante 35 anos? 35 anos engolindo e engolindo novamente o mesmo veneno e não perdoar. Eu realmente não sei o que é mais monstruoso. Não sei. Israel ficou tentando dar este migué. Sou assim? Culpa do meu pai. Culpa do meu pai. Veja o texto. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Já comeu uva verde? Fica áspero aqui, assim, a língua, aquele negócio horrível. Aí o povo de Israel estava dizendo, foram os nossos pais que pecaram e é a gente que está colhendo. É certo isso? Veja a resposta de Deus. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. É claro que colhemos o que os nossos pais plantam, é óbvio. Em todos os sentidos. Se o seu pai foi alguém dedicado, deixou para você uma herança, você colhe isso. Se o seu pai foi alguém valoroso, de coragem, que durante a infância tentou te ensinar inúmeras coisas, você colhe isso. O contrário também é verdadeiro. Você acaba colhendo as heranças ou as dívidas dos seus pais. Mais do que ter a cor dos olhos, você pode ter a conta bancária dele, cheia de dívida. Faz parte. É por isso que muitos cristãos, inclusive hoje, falam da maldição hereditária. Pastor, existe maldição hereditária ou não? Esse é um tema aí, né? Porque Êxodo capítulo 20 fala que Deus iria visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Por isso, então, vários cristãos têm que fazer quebra de maldição. Quebra de maldição. O que a Bíblia fala sobre isso? Existe isso mesmo? Maldição hereditária? Claro que existe. Mas nós temos que ler Êxodo capítulo 20, junto com Ezequiel. Veja o que diz Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. A ideia aqui é o seguinte: eu visito o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Acho que é a 4ª. Aí está na 3ª geração lá. Aí alguém diz, não tem jeito, eu estou amaldiçoado, rapaz, porque meu pai, você sabe, né? Eu falei para ele não adorar Baal, mas não teve jeito. Aí o texto diz, tem uma lei, há uma lei, que eu puno os pecados dos pais nos filhos, mas há uma outra lei ainda maior, que quando há arrependimento verdadeiro, a minha bênção é maior que a maldição. É isso que o texto está dizendo. Isso aqui, especificamente, em se tratando de salvação, mas em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Você pode, quando houver arrependimento verdadeiro, reescrever a história por meio de uma fé genuína. Você sofreu com o divórcio dos seus pais? Você não está fadado a se separar? Não. Na sua família você viu sofrimento e desgraça. Seus pais não lhe deram o melhor. Você não está fadado a ver isso de novo na sua casa. Não. Se houver arrependimento verdadeiro, você pode reescrever hoje mesmo uma história de bênção para os seus filhos e para os seus netos. Hoje mesmo. Você teve uma infância de ignorância, onde seus pais não te ensinaram, te levaram para o caminho do saber. Seus filhos não precisam ser assim. Não precisam. Hoje mesmo, você pode mudar essa história. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Você herdou um campo destruído dos seus pais, mas o seu Pai Celestial pode fazer algo novo florescer aí. As dívidas do seu pai nunca serão maiores do que a herança que Jesus Cristo nos deu. É isso que Paulo diz em Romanos 12. Em Romanos 12, Paulo está dizendo, por meio de um só homem, a morte passou a todos. Por exemplo, você fica doente? A herança do seu pai Adão, isso aí, ó. A morte? Você já nasceu morto, diz a Bíblia. Nascemos condenados. Adão. É o que a Bíblia chama de pecado original. O pecado de Adão matou todos. Alguns não gostam disso, mas é a lei. É por isso que a Bíblia diz que os homens já nascem condenados. É por isso que Davi diz, eu nasci em pecado. Não que sua mãe houvesse pecado, mas que por conta do pecado de Adão, Davi já havia nascido condenado. Mas olha o que Paulo continua a dizer em Romanos 12. A morte passou a todos por conta de um só homem. Ele diz isso. E repete. Por conta de um só homem, a morte passou a todos. Mas veja o que ele diz depois. Romanos 12. Não coloquei? Romanos 12, 15. Ele diz assim, vou ler para vocês. 5:15, desculpa. Romanos 5:15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais. Olha a expressão aqui, isso aqui é a chave para entender o texto. Se, por conta do pecado de um, muitos morreram, muito mais é aquilo que Jesus Cristo fez. O que ele está fazendo é uma comparação entre os efeitos do pecado de Adão e os efeitos da justiça de Cristo. E ele diz, o que Jesus fez é muito maior do que aquilo que Adão fez. A sua herança em Cristo é maior do que a sua dívida por meio de Adão. Por isso, meu querido, pare de culpar seus pais. Pare. O mandamento bíblico é, honra seu pai e sua mãe. Não é culpe o seu pai e a sua mãe. É isso que a Escritura diz. É isso que a palavra de Deus diz. Por mais piedoso que um pai venha a ser, nós pais fazemos nossos filhos sofrer. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Você está vendo aqui um exemplo de fidelidade aqui.
Não. Eu tentei vir aqui prometer que eu não ia ficar assim hoje, mas eu não estou pensando nos meus pais. Não. Meus pais me fizeram sofrer? Não. Eu nem lembro o que eles fizeram para mim de ruim. Eu já esqueci. Estou pensando em mim mesmo. Estou pensando em mim, o quanto eu faço os meus filhos sofrerem. Por conta de minha ignorância ainda. Por conta de que não possuo ainda o amor que a Escritura ensina que eu devo ter. Por isso o mandamento é que honremos os nossos pais e não os culpemos. Meu filho tem o braço queimado. Culpa minha e da minha esposa. Pode ser que um dia, na sua vida adulta, uma moça diga, não te quero. Isso é muito feio. E ele pode me culpar. Ou ele pode acreditar que Deus é soberano e dizer, graças a Deus que eu queimei esse braço. E Deus me livrou dessa jararaca. Porque essa mulher é uma jararaca. Você também pode fazer isso com seus pais. Você pode ficar culpando seus pais o tempo inteiro, que eles não foram bons, que eles erraram. Ou você pode lembrar-se de esquecer as coisas ruins que eles fizeram. É isso. Faz força para esquecer. Porque, no final das contas, o que o texto diz é que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos. Por isso, no Antigo Testamento, filhos rebeldes eram apedrejados até a morte. Até a morte. Honra o seu pai, esse pai comum. E talvez no seu contexto, seu pai deve ser bem pior, né? A maioria dos nossos pais são bem piores que Maria e José. A maioria. Então você tem muito mais coisa para perdoar. Quarto e último princípio para a gente encerrar. Jesus era obediente toda uma vida. Toda uma vida, 30 anos. Resumidos em um evento. Há histórias paralelas que não são bíblicas sobre este período da vida de Jesus, até os 30 anos. De que ele andava sobre as águas. Coisas das mais variadas, que tipo, ele estava lá um dia brincando com os menininhos, o passarinho caiu, e soprou, o passarinho voltou a viver. Essas coisas doidas aí. Talvez estava empinando pipa, a pipa dele nunca ninguém cortava. Essas histórias que são banais e tolas, não é verdade isso. Há somente uma história, um feito de Jesus durante 30 anos. Um feito de Jesus para resumir 30 anos em uma frase. Em tudo lhes era submisso. Esse foi o grande feito da vida dele. Não foi andar sobre as águas, foi ser fiel a Deus, porque ser fiel aos pais é ser fiel a Deus, a despeito de toda a debilidade e falta de compreensão de seus pais. Jesus obedeceu. O que te impressiona mais em Jesus? Quando ele diz, poderosamente, acalma-te, emudece, mar. Ou quando ele diz, sim, senhora. Ele, Deus, dizendo para Maria, a mulher do carpinteiro, sim, senhora. O que te impressiona mais? Quando Jesus dá ordens à morte, para que Lázaro se levante? Ou quando ele se submete a um mero mortal? Muitos dão inúmeras desculpas para não honrar os seus pais e obedecer os seus pais e seus líderes. Há uma dificuldade tremenda, não é? Para obedecer os nossos pais, os pastores. A gente está sempre querendo roubar todo mundo, né? Meu pai não me entende, pastor. O pastor da igreja não me entende. Jesus não pensou assim, se eu não sair de casa, eu não vou poder cumprir a missão que Deus me deu. Porque esse povo não sabe quem eu sou. Maria, ô mulher, você deveria fazer comigo o que Ana fez com Samuel. Não foi isso que ele disse? Você não sabia que eu deveria estar aqui? Você lembra de Samuel? Que ele foi levado desde pequenininho para ficar no templo? Será que era isso que Jesus estava dizendo?
Maria, era aqui que eu tenho que ficar, não é lá não, em Nazaré, é aqui. Você não entendeu, o anjo não falou para ti, mulher. Mulher, você não nasceu, você não me fez nascer, eu não nasci de você, de uma maneira sobrenatural. Isso não prova que eu sou diferente. O que mais você precisa? Para entender que eu tenho que ficar aqui. Por isso ele fica. Aí diz o texto que a mãe dele não entendia assim. A mãe dele parece que não entendeu o que Deus falou. Aí o que Jesus fala? O que Jesus fez? Fez como fez com os fariseus? Cala a boca agora, vai ficar sem falar. Ó, mulher, você não sabe o que você está falando, hein? O Rei da Glória, o Deus vivo e todo-poderoso, aquele que os demônios tremem, diz, sim, senhora. E ele desceu com eles. Ele desceu com eles. Ah, minha missão não é ficar aqui. Eu nasci para ser o Salvador. Filho, sua missão enquanto estiver na casa do seu pai é obedecer o seu pai. Essa é a sua missão. Até os 18? Não, até ficar ali com o seu pai, a sua missão é essa. Ah, eu nasci para ser um revolucionário estilo Che Guevara. Não, você não nasceu, definitivamente. Não vai não. Vou sair lá com os black blocs, pai. Sua missão hoje é obedecer o seu pai. Isso é tão sério, que em Números, capítulo 30, versículo 3 a 5, se uma mulher, uma menina, uma moça, fizesse um voto, e o pai dissesse, não vai fazer esse voto a Deus, diz o texto que Deus não aceitaria o voto. Sei lá, qualquer tipo de voto. Senhor, eu prometo fazer isso aqui, isso para ti. Era algo relacionado a Deus, era um sacrifício a Deus. Podia ser, por exemplo, ofertar um animal, ofertar qualquer coisa. Qual pastor diria não para isso? Mas diz o texto que se o pai falasse não vai fazer, Deus não ia receber o voto. Deus não ia receber o voto. A Bíblia diz que Abraão escolheu a esposa para o filho dele. Lembra da história? Abraão paga um empregado, manda um empregado. Olha, vai lá até na minha parentela, acha uma mulher da minha parentela, assim, assado. Aí diz o texto, que quando a menina começa a chegar, Isaac se levanta, sai da sua tenda, olha para a menina e fica apaixonado por ela. E começa a construir sua família. Mas hoje, nós aprendemos o quê? Que o menino faz o que quer, né? Escolhe o que quer. Não sem razão, eles têm escolhido bem errado, hein? A maioria está tudo divorciado, numa profissão que não presta, que eles detestam. A Bíblia diz que os filhos também são como flechas na mão do guerreiro. Você precisa direcionar a flecha, meu querido. Você precisa não ter medo de dizer, é por aqui. Aí não, é aqui. Vai por aqui, vai estudar, é isso aqui. E você, que é jovem, confia em Deus ou não? Porque Deus, diz a Bíblia, pode manipular, controlar, dominar o coração, inclusive dos reis. Não o pode fazer com o coração do seu pai? Enquanto você está na casa do seu pai, a voz de Deus para você é o que o seu pai diz a você. Meu pai é maligno. Não se preocupe, Deus também usa os endemoniados. Pode ficar sossegado. Em nosso mundo, a obediência é símbolo de ignorância e fraqueza. Mas os cristãos são descritos como ovelhas, servos. Assim nós somos. Nós vivemos em uma época onde submeter ao pai, ao pastor, é visto como fraqueza. Fraqueza. Mas aí, Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, ele vem um dia, reunido com seus discípulos, e, na época, em lugares com mais dinheiro, a família tinha um escravo. Quando alguém chegava da rua, esse escravo limpava o pé das pessoas, para que eles pudessem comer, para que o odor do pé não atrapalhasse a refeição. E naquela época, se hoje os carros soltam
Fumaça, naquela época, os camelos, né? Então você imagina aquela coisa misturada ali. As sandálias deles ficavam bem sujas. O que a gente olha aqui nessa cena de Jesus lavando os pés, o que bem provável que aconteceu foi: alguém estava esperando. Não havia escravo ali para limpar o pé. E aí os 12 discípulos, um olha para o outro e fala: eu que não vou ser serviço de escravo, eu não faço isso. Aí o nosso rei, o nosso Deus, ele sai do meio deles e começa a limpar o pé de todos, lavar os pés de todos. Mas nós achamos que o sinônimo de força é status, um título que possuímos, ser bem visto na sociedade, sendo que o alvo do cristão é ser humilde. O alvo do cristão é não aparecer. Não é isso que João diz? Convém que ele cresça e eu diminua. O alvo do cristão não é aparecer, o alvo do cristão não é ter o seu nome em algum lugar. O alvo do cristão é se humilhar a cada dia aniquilar o seu ego. E aqui eu utilizo a palavra ego no sentido maligno, né? De egoísmo, carnalidade. Toda uma vida resumida em uma frase. Qual o grande feito dele? Qual o grande feito dele? Que ele era obediente aos seus pais. E é o que eu e você precisamos, nos humilhar a cada dia. Afinal de contas, o símbolo de nossa fé é uma cruz, não é? O símbolo de nossa fé já nos dá a dica. É em meio aos sofrimentos que encontramos alegrias. É em meio à vergonha que nós seremos exaltados. A cruz representa tudo isso. Foi no meio da dor que Jesus trouxe vida a nós. Foi no dia da morte que ele trouxe salvação a nós. E foi no dia da sua vergonha que o seu nome foi glorificado. Nós não estamos à procura de elogios. Nós não estamos à procura de sermos exaltados pelos homens. Nós estamos à procura de sermos servos de Cristo Jesus. E uma coisa que o servo aprende a dizer é: sim, Senhor, não, senhora. É ser obediente. É isso que nós precisamos. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé?